Olá, voltamos com o nosso ponto a ponta. Hoje, no nosso ponto, estamos com o Dr. Alberto Oliveira. Ele é um advogado especializado em direito empresarial e em direito tributário. E ele tem uma expertise muito grande com pequenas e médias empresas. Então, hoje a gente vai explorar bastante o conhecimento, as dicas dele para você que está na ponta, tá certo? Tudo bem, doutor Alberto? Tudo bom, Lígia? Boa tarde. É um prazer estar aqui contigo. Prazer é nosso. Obrigado pelo convite. Doutor Alberto, essa pandemia, esse Covid-19 está deixando todas as pessoas, sem uma única exceção, com os cabelos em pé. Mas os empresários, além de preocupação com o dia a dia, preocupação com o fluxo de caixa, está preocupado com o futuro dele. O que o senhor pode ajudar? O que o senhor tem para dar de dica, de informação para esses empresários? Pois é, Lígia. Nós temos bastante assunto que nós vamos compilar aqui, resumir, para poder falar tudo aquilo que envolve o pequeno e o médio empresário. Empresas essas que representam mais de 70% dos empregos do país, que é o No pequeno e turismo, médio mais de empresário. 80, viu, doutor? Exatamente. O pequeno e médio empresário, que vamos falar um pouquinho antes de pandemia. E todo pequeno empresário, médio, por si só, já tinha suas dificuldades. Verdade. Então, você imagina o pós-pandemia. E o pequeno e médio empresário é que será essa força que, ela sendo bem ajudada pelos governantes, ela será determinante para a retomada da economia. Ela realmente precisa, todas as micros, pequenas e médias empresas, serem fortalecidas com tudo aquilo, como você bem disse, todos estão passando. Mas o pequeno empresário, em especial, precisa realmente de uma ajuda extra, de uma ajuda muito melhor e maior do governante estadual, federal e municipal. E, conforme a nossa explanação aqui, eu trago também boas notícias que é realmente Opa! boa para os pequenos, médios empresários e o de médio porte. Essa pandemia, tudo isso que estamos passando, tudo que estamos vivendo, vivenciando, e ao mesmo tempo sabendo do isolamento que é necessário, sabendo que muitas empresas, para não dizer a maioria, a não ser os serviços essenciais, tiveram que fechar, a retomada aos poucos, de forma gradual e responsável, esse reforço para o pequeno empresário, ele se faz necessário pelas dificuldades que já vinham antes. Todas as dificuldades que esse conglomerado, que é o pequeno e médio, já sofria. Já tinha suas dificuldades, suas dívidas, linha de créditos que não chegavam para eles, né? Como eu sempre disse, só para quem não precisa. Porém, o governo federal, vou falar um pouquinho da parte tributária. Tão logo iniciou essa pandemia, em março, então, as empresas de médio porte, de pequeno e médio porte, a maioria que está no Simples Nacional, já tiveram esses impostos postergados para um pagamento lá para frente. Então, o que vencia em abril, março, abril e maio, já foram postergados. Isso. Sem multa, sem juros. Sem juros, sem multa, que é realmente para que as empresas pudessem, obviamente, num momento como esse, tudo fechado, seria uma condição de faturar. Então, essa parte tributária do Simples Nacional, que é o imposto único. Mas falando também das empresas, que não é só o Simples Nacional,
das empresas de médio e grande porte, o governo também postergou uma série de compromissos, obrigações acessórias, mas também impostos e tributos que foram postergados na parte federal. Isso, obviamente, num momento como esse, dá um grande fôlego para as empresas, para que as empresas lá na frente vão poder se organizar, só tomar um cuidado para que não fique um mês com o outro com um acúmulo do imposto que não pagou versus o imposto do mês, mas com a escala que o governo fez, e todo mundo se organizando, né? Por isso que é muito bom, eu sempre falo, sempre esteja bem assessorado para você poder fazer teu fluxo de caixa, um planejamento tributário bem eficaz para a empresa, não importa o porte, para que você consiga enxergar lá na frente, com tudo que está passando. Porque, como todo mundo diz, isso tudo vai passar com as dificuldades, com aquilo que pós-ventania, mas todo mundo terá que juntar os cacos. E a vida continua. Então, esse planejamento do pequeno e médio empresário, não só por ajuda do governo, como eu vou comentar daqui a pouquinho, como também pela organização desses empresários, é necessário organização, planejamento, responsabilidade e coerência. Por que coerência? O governo federal, e graças a Deus, eu até comento isso, que eu fiz um vídeo há uns 2 meses atrás, criticando bastante que o dinheiro não chegava onde precisava. Deixa eu só dar uma dica. Esse vídeo que o senhor gravou, ele está no link aqui. Quem quiser assistir, pode assistir Isso. Depois. Nesse vídeo, eu comento bastante e critico que o dinheiro não chega para quem precisa. Só chega para quem não precisa. Para quem precisa, não chega. E a média empresa, para cima, o grande empresário, que não precisava de uma linha dessa, tem a facilidade. Então, esse vídeo fala muito disso. Que o pequeno e médio tinha que ser o privilegiado nisso. Semana passada, enfim, o governo federal, através do ministro da Economia, do Paulo Guedes, anunciou uma medida maravilhosa, onde disponibiliza uma linha de crédito para aproximadamente 3.800.000 micro e médias empresas. Dinheiro esse que as empresas serão comunicadas pelo governo. E olha que maravilha! Quem vai informar que a empresa tem o dinheiro para receber? Sabe quem é? A Receita Federal. Aquela que sempre cobra, aquela que faz o papel do fisco, que é o leão, que é arrecadar, que é cobrar. Ela que vai informar todas essas empresas que existe uma linha de crédito aprovada junto à Caixa Econômica, Banco do Brasil e outros bancos mais que serão homologados e sem burocracia e sem garantia. Apenas documentação básica de cadastro. Como que será feito isso? Agora você me deixou muito curioso. Como será feito isso? Isso, o governo, através do ministro Paulo Guedes, já anunciou semana passada, não tenho certeza se foi quarta ou quinta-feira, dizendo que ia disponibilizar uma linha de crédito para esses pequenos e médios empresários, que a Receita Federal, através das caixas eletrônicas, que é a forma com que o fisco se comunica com o empresário, com as empresas, através da caixa eletrônica, que é o ECAC, o governo está informando as empresas que no ano de 2019, que é o ano base,
Quanto você faturou? Está lá declarado. O governo já vai te mandar assim, ó, você faturou 1 milhão. Então, se você tem uma linha de crédito de 30%, ou seja, 300 mil reais. Que aí você manda, já vem com um link ali, que você manda para a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, que eles vão fazer contigo uma providência de receber esse teu e-mail, você já está pré-aprovada, vão te pedir a documentação que eu comentei agora, contrato social, CNPJ, outras coisas mais, documento dos sócios, para que esse dinheiro seja disponibilizado para a empresa. E quem está informando? Sem garantia. Mas isso é um milagre. Então, é o governo federal atuando, e atuando como deve. O dinheiro tem que chegar na ponta do pequeno empresário sem intermediário, para não ter mais custo para ele, para que ele possa realmente fazer a economia retomar. Esse é o propósito. E como que é esse dinheiro? Eu quero entender isso muito bem. Então, por exemplo, o governo liberou dinheiro, ele liberou a linha de crédito, avisa a empresa, não existe o risco de chegar no banco e o banco falar, não aprovei a sua ficha cadastral, porque o dinheiro já é daquela empresa. Um detalhe, a empresa, o ministro Paulo Guedes fez um anúncio desse maravilhoso programa que chama Pronamp. Ele fez o anúncio na quarta-feira, se eu não me engano. Na quinta-feira, eu já tinha clientes recebendo a carta. Meu Deus! Uma meia dúzia já recebeu, muito mais do que isso por aí. A gente orienta que devem procurar o seu contador e consultar com a caixa eletrônica, porque muitos já receberam. Dos meus clientes, muitos já receberam. Ao receber essa carta, já é um anúncio que você tem o dinheiro disponibilizado. Então, tá lá. O que pode impedir a empresa de pegar o dinheiro? Então, primeiro, só o fato de receber uma carta dessa já é uma aprovação. É um aval. Um aval. Porém, agora, juntamente com o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, as empresas vão fazer o quê? Vão fazer a remessa de documentação de cadastro. Sim, sim. Para quê? Para que esse dinheiro seja disponibilizado para o capital de giro. Importante. Então, o ano base do faturamento é 2019. Esse dinheiro será feito como 30% do seu faturamento em 2019. Como que será pago esse dinheiro, esse valor? Será pago em 36 meses, esse empréstimo, com carência de 8 meses, e a taxa anual vai ser 3 ponto alguma coisa, mais 1,25 de juros, que vai chegar mais ou menos a 4,5% ao ano. Não existe uma taxa dessa. Realmente é o governo atuando para o pequeno e médio empresário como se deve, para que esses tenham condições de alavancar a economia. Um detalhe importante, esse dinheiro é para capital de giro, não é para a empresa pegar e distribuir lucros para sócios. Outra coisa importante, as empresas que vão receber esse empréstimo, elas se comprometem com o governo a não fazer demissão por 2 meses. Também. Então, esse dinheiro vai realmente vir em um ótimo momento, em boa hora, para que todos aqueles que estão passando o que estão passando, colocar, pelo menos, organizar as suas finanças, poder conseguir olhar lá para frente, conseguir ver um horizonte. É um dinheiro barato,
com prazo para pagar, onde você terá uma condição sem nunca antes que foi disponibilizado para um empresário, o pequeno ou o médio. Então, essa é uma grande notícia. Isso foi semana passada. Hoje é dia 16. 16. Amanhã, a Caixa Econômica Federal já começa uma campanha já informando isso também, para facilitar. Mas uma grande dica, senhores empresários, pequenos, médios, procure o seu contador, acesse a sua caixa eletrônica, porque todas estão recebendo através da caixa eletrônica. Há, no caso, empresas que o contador ou empresário, que tem todo o cadastro junto à Receita bastante já atualizado, recebe na caixa eletrônica e também recebe uma mensagem no celular. Você tem dizendo o seguinte: você tem uma mensagem importante da Receita Federal na sua caixa eletrônica. Do jeito que a coisa anda, doutor Roberto, se alguém receber essa mensagem no SMS, vai deletar e jogar fora, achando que é mais um trote, mais um vírus. Agora, voltando ao assunto, a realidade é que existem vários empresários que nem contador tem. Importante. Esse não tem a menor possibilidade de conseguir, a não ser que ele sozinho tenha feito as declarações, né? Mas, nesse momento, o profissional fundamental para dar assessoria para qualquer empresário é o contador ou é o advogado. Ambos. Mas o contador, que geralmente tem o certificado digital, que controla essas caixas eletrônicas. A empresa também. E, obviamente, advogados dessa área. O advogado tributário, por exemplo, tem muito como ajudar os empresários para que ele também veja isso e tenha o acesso, se não tiver de uma forma organizada. O que pode acontecer? Por exemplo... Interromper, quando o senhor falou em planejamento, responsabilidade, às vezes pegar uma linha de crédito, pegar um empréstimo, né? Pode ser, ouvi um empresário dizendo esses dias, pode ser gasolina no fogo. O profissional, contador, o advogado, ele também tem capacidade para dar esse assessoramento, dizer, olha, o dinheiro está lá, está liberado, mas na sua condição é melhor você não pegar? Claro, não tem nenhuma dúvida. Mas, Lígia, eu antecipo que não tem como acontecer um caso desse num cenário como todo mundo está nesse momento, com dinheiro que o governo está disponibilizando barato, primeiro. Segundo, realmente disponibilizando, coisa que não estava acontecendo, e chegando onde precisa. Então, o pequeno empresário, vamos imaginar o pequeno empresário médio que esteja, assim, mais organizado que outros, que ele não tivesse dívida, que é coisa rara. Ele vai precisar para frente, para o capital de giro dele, para ele poder se levantar. Mas eu te garanto, eu lhe garanto... Ninguém tem caixa, né, doutor? Hã? Os empresários estão sem caixa. Então, a maioria está sem caixa e carregando o fardo de outros. Da pandemia e de para trás também. Então, esse dinheiro faça necessário para que ele consiga fazer um planejamento, como eu te falei agora há pouco, enxergar uma luz no fim do túnel, que ele possa se programar. Esse empresário, se ele reerguendo, ele vai criar mais empregos. Com certeza. Ele é realmente a força que precisa para a economia voltar a ser o que é. E eu parabenizo o governo federal, porque realmente eu fui um crítico, não do governo federal, de qualquer um, governo federal, estadual e municipal.
porque o dinheiro não estava chegando onde deveria. Era muita exigência, doutor, com as pessoas sem. Inteligência total. Então, não tinha condições nenhuma. Também espero que o governo estadual, que o governo municipal aqui em São Paulo, realmente também tenham atitudes para que ajude o pequeno e médio empresário. O que é que o governo federal, a gente sabe, dos impostos federais, e que ele pode ter essa coisa do crédito, né? Liberar, dar linhas de crédito e liberar esse dinheiro. Agora, o que o governo estadual pode fazer e o que o governo municipal pode fazer para ajudar? Tá bom. Vamos pensar uma coisa. O governo estadual, para entender quem, de repente, não é familiarizado com essa parte, governo estadual, vamos falar só da parte de empresas, para não ficar tão... Vamos ficar na empresa. O governo estadual, o que as empresas pagam? Um dos impostos mais importantes é o ICMS. Então, o governo estadual precisa de conceder uma anistia para as empresas na questão tributária, porque as empresas estão... Refis, né? Refis é federal. Na parte estadual, geralmente chama-se PEP, geralmente, mas assim, é uma anistia. Precisa vir com uma anistia, com parcelamento a longo prazo, porque senão o governo não vai receber. Não adianta o governo achar que ele vai amedrontar o empresário, ele vai dizer que é crime não pagar ICMS, mas quem está com a corda no pescoço, o que adianta? Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Então, para que o empresário realmente seja ajudado pelos três entes, estadual, federal e municipal, é necessário que cada um faça a sua parte. O federal fez. Estadual, ajude as empresas com anistia de ICMS, com parcelamento. O governo estadual também tem um dinheiro que é através do Desenvolve São Paulo, que esse dinheiro ninguém consegue pegar. Verdade, verdade. Ninguém... Por que não consegue? A empresa não pode ter dívida. Quem não tem dívida hoje? A empresa não pode ter negativada. Quem não está negativado hoje? Desse jeito, não vai conseguir ajudar o empresário, o governo estadual. E o governo municipal? O municipal é o ISS, Imposto sobre Serviço. Mesma coisa. Tem que ajudar com anistia, com parcelamento a longo prazo. Porque senão, o empresário, não de má fé, mas por realidade, vai dizer, devo, não nego, pago quando posso. Não adianta amedrontar que isso aí é crime, que vai penhorar, que vai executar. Quem já está com a corda no pescoço, se você fizer isso, você está matando a galinha de ovos de ouro, que é o pequeno e médio empresário. Aí sim é matar o emprego de vez, né? É claro, é lógico. E por enquanto o governo estadual, estamos falando de São Paulo, mas o governo estadual e o governo municipal, nesse sentido, não fizeram absolutamente nada. Por enquanto, não. Por enquanto, não sinalizaram com nada. Só sinalizou com o pote de ouro no fim do arco-íris que ninguém alcança. Exatamente. Que ninguém tem acesso e não chega para quem interessa, que é o pequeno e médio empresário. O pequeno e médio empresário é a locomotiva do Brasil. Com certeza, com certeza. Esse é a locomotiva do Brasil. Uma coisa, além dessa notícia que maravilhosa. Espero que Bom, o senhor disse que já até começou, né? Alguns que já começou. Receberam a caixa. Começou. Então, só para repetir, Lígia, acesse a sua caixa eletrônica, converse com o seu contador. Só mais um detalhe. E, de repente, uma empresa que é difícil isso, que estava sem contabilidade, porque ela tem muitas obrigações para entregar, caso não entregue, gera multa. Mas uma empresa que tem, porque ela tem que ter faturamento. Se ela teve faturamento o ano passado, essa empresa não está desassistida. Ela não está sem contador. Ela pode estar passando um momento aí de troca de um profissional,
qualquer coisa assim, uma rescisão, mas ela busca um profissional. Por quê? Porque ela apenas está em nome da empresa. É a empresa que vai conseguir esse crédito sem nenhum intermediário. Tá. Tá? Não é preciso pagar taxa para ninguém. E ela aprova o faturamento dela através das notas que ela emitiu, ponto. Não precisa. Nessa carta que a Receita Federal já disponibiliza, ela já informa do programa do governo federal, ela já informa verdade. quanto que você faturou no ano passado. Você já declarou isso? Não, a Receita já manda tudo para você, que ela tem tudo lá. Já vem quanto que você faturou, total, vem por mês, e ali já consta que você pode pegar de crédito até 30% daquele faturamento. Aí vem um link que você vai mandar para o banco, que eu falei agora há pouco, conveniado, que vai estar homologado, no caso hoje a Caixa, Banco do Brasil. E aí o profissional lá do banco vai te devolver esse e-mail pedindo uma documentação de cadastro. Normal. Qualquer situação tem que entregar essa documentação. É normal. Mas é não vai pedir garantia. Não vai pedir garantia, nenhuma dificuldade. Então essa carta ela já é pré-aprovada. Com certeza. Lígia, eu posso dizer que entre tantas entrevistas nossas, e nós que falamos de empresas, empresários, que nós gostamos de falar coisas importantes, mesmo quando não são coisas tão positivas, mas é para orientar. Então, o que não é positivo torna-se positivo, se você fizer um preventivo. Mas essa entrevista de hoje, eu não vi a hora de poder fazer para essa boa notícia. Estou muito feliz. Uma coisa importante, tá? Dúvidas frequentes. Mas eu não tinha uma empresa no ano passado. Não. Para quem já tinha uma empresa aberta há mais de um ano. Sim. Com faturamento declarado. Então não adianta alguém pensar que vai abrir uma empresa agora e vai conseguir. Não vai conseguir. Isso. Mais uma dúvida. Coisas frequentes. Olha, mas eu tenho uma empresa, eu tenho faturamento, eu recebi minha carta, porém, meu faturamento de 1 milhão não era 1 milhão, era 2. Ou porque foi erro, equívoco, ou qualquer outra situação. O profissional ou a empresa, através do contador, pode fazer uma retificação. Pode, porém, obviamente, mas tem que se acertar com a Receita também. Por quê? Porque se ela se acertar, o faturamento dela não era 1 milhão, era 2, por exemplo, e ela terá que colher os impostos, dá diferença também, obviamente. Claro. Então, tudo isso. Isso chama-se responsabilidade. Isso chama-se transparência e bom senso. Está na hora, né, doutor? Mais do que na hora. O empresário brasileiro também precisa aprender isso. Não é só vem a nós. Tem que fazer a sua parte de declarar o imposto. Porque se eu declarar tudo que eu recebo, eu não sobrevivo. Não, ao contrário, né? A gente precisa... Quer dizer, ao contrário, não. Mas a gente precisa mostrar... essa é uma posição minha. A gente sempre fala mal do político, do gestor público, esse pessoal, não. Mas a gente se você está fazendo a mesma coisa, você não tem por que reclamar. Lígia, boas práticas, não importa onde e com quem, vale sempre. Sim. Então não adianta ninguém pensar que as boas práticas só valem para o político lá em Brasília, só vale para aquele lá fora. Você não andar na linha, e vamos falar o português para corrupção, não importa o tamanho ou a ocasião. É o mesmo tipo de conduta e crime. Então, vindo um pouco para a parte tributária, empresário que quer prosperar, que quer crescer, que quer se dar bem, tem que estar bem assessorado para pagar de forma legal menos impostos. Mas não há empresa ou empresário que cresce que pensa que vai crescer sem a tua questão tributária, sem pagar impostos corretamente.
Impostos, pagar impostos não é opção, é obrigação. Então, procure de forma legal pagar da melhor forma que você consiga economizar. Através do quê? De um planejamento tributário. Então, não existe isso. Desculpa, vamos para o lado prático disso. O que os empresários normalmente dizem? Mas isso é um serviço que seria maravilhoso se eu pudesse ter, mas eu não posso porque custa muito caro. Isso é verdade? O que custa muito caro? O serviço de um advogado tributarista, por exemplo, que vai orientar como ele paga, ele consegue os descontos, os benesses, enfim, de tributários. É o que o senhor falou, pagar o menos imposto de uma maneira legal. Esse serviço, essa prestação de serviço, custa caro? Então vamos lá, vamos dividir em duas partes. Primeiro, vamos falar da contabilidade. Sim. Toda empresa, também contabilidade, também do empresário não é opção, é obrigação. Sim. Porque se o empresário não tiver contabilidade, o que ele paga de multa de obrigações que não entrega é muito pesado. Porém, cada empresa tem o seu DNA. Cada empresa tem o seu tamanho, número de empregados, número de documentos contábeis, notas fiscais, uma série de coisas. Então, o preço de uma contabilidade é adequado ao tamanho de cada cliente. Da empresa. Sim. Da empresa. Então, isso é muito adequado. E é claro, existe regimes de imposto, do simples até o lucro real, lucro presumido. Cada tipo de regime requer um profissional preparado. Como tudo na vida, você tem o que é mais barato e mais caro, mas tudo de acordo com o tamanho da empresa. Na parte jurídica, que é o planejamento tributário. Um planejamento tributário feito com um profissional competente, não com aventureiro, e com pessoas que a empresa consegue, através de recomendação, de pesquisa, tem o OAB para você consultar, tem o CRC, para saber quem é um profissional. Eu sempre falo que o melhor cartão de visita de um profissional é o cliente dele. Com certeza. De qualquer área. Não tem como errar. Então, um planejamento tributário bem eficaz, a empresa também vai gastar de acordo com o tamanho dela. Só que isso não é um gasto, porque se você fizer um trabalho muito bom, você vai economizar. É um investimento. Então, ao invés de você gastar 100, você vai gastar com um profissional 10, 15, de 100, por exemplo, para pagar 60. Uau. Então, é um grande negócio, considerando que você está fazendo a coisa correta, andando na legalidade e pagando menos impostos. Para isso existe cada macaco no seu galho. Tem cada profissional especializado para cada coisa. Então, o empresário não pode ver isso como um custo, porque ele vai realmente poder investir para poder economizar. Doutor Roberto, quando o senhor fala os tipos de empresas, né, do tipo de onde você se enquadra, isso significa dizer que não é benefício para todos ser simples? Às vezes ser simples não vale a pena? Acontece muito caso, Lígia. Porque o Simples Nacional, hoje muitas atividades podem ser do Simples Nacional. Mas tem que fazer o quê? Um estudo para saber qual é o melhor regime, de acordo com a sua atividade, de acordo com o número de empregados, os impostos que estão na sua cadeia ali, tudo aquilo que está relacionado com o que você trabalha. Então, muitas vezes, o simples não é o mais adequado. Tem que realmente, por isso que faz necessário do profissional, tanto o contábil quanto o advogado. Por quê? Você tem que ver aquilo que é melhor de acordo com o seu tamanho, da sua rentabilidade, igual a pessoa física.
Agora, esse mês, por exemplo, dia 30 acaba o prazo. As pessoas físicas têm que declarar. Para declarar, se tem a declaração completa e tem a simplificada. Qual que vale a pena? Depende da situação. Vai pegar um profissional especializado, geralmente o contador, que ele vai analisar, opa, para você vale a pena aqui ou ali. Aquela que você fizer, você está fazendo corretamente. Mas depende do regime, depende do tamanho da empresa e aquilo que está te envolvendo. Então, nem sempre o simples é o mais vantajoso. Mais um detalhe, o simples também tem algumas exigências. Então, tem o faturamento anual. O faturamento anual começa na ME, que pode chegar até 360 mil reais por ano, como a EPP até 4.800.000 reais por ano. Então, depende, você tem que atender essa faixa para ser uma classificação ou outra. Aí, outras exigências, se participa de outras empresas ou não, tem uma série de detalhes. Mas isso nunca dá para falar. Outra conversa nossa. Exatamente, exatamente. Para a gente começar a encerrar, porque a gente gosta de conversar, né, doutor? Mas então, para a gente começar a encerrar, outro dia o senhor me disse que o governo federal. Eu achei que o senhor ia falar disso, agora estou. É a última boa. Como vai encerrar, eu dou a última boa notícia. Essa foi maravilhosa. Mas o senhor estava me dizendo que o governo federal está preparando um refis, é isso? Isso. O governo federal, ele já sinalizou que está para sair uma anistia federal. O que é anistia federal? Envolve os impostos federais das empresas, que todo mundo está no sufoco, né? Para que você possa vou dar um exemplo como são as outras, para trás. Então, quando sair a anistia, vai ser julho, agosto, setembro, você poderá pagar à vista, vou dar um exemplo, você deve 100 mil reais. Se você pagar à vista, você expurga juros e multa 90%, quase 100%. Então, o seu débito de 100, para pagar à vista, vai cair para 55, 50, 60. 50%. Quem quiser parcelar, você também vai ter um desconto. Não como à vista, sim, mas também poderá parcelar. Esse refis, pelo que vem sendo anunciado, na parte à vista que eu comentei agora, e na parte de parcelamento, ele vai começar com um percentual do faturamento. Um percentual pequeno do faturamento. Isso nunca foi feito. Não, já teve um lá atrás, já teve um, né? Uma vez. Já teve um faturamento? Isso, já teve. Porém, não vou passar maiores detalhes, e está para aprovar, de repente a gente fala uma coisa e vem outra. Mas isso também será uma ótima notícia, como foi agora o do aporte que chega na pequena e média empresa financeira. O Pronamp. Isso, exatamente, o Pronamp. Tá certo. Então, é o médio e o pequeno empresário fazendo valer a sua força daquilo que produzem, daquilo que representam para o país. De mais de 70% de empregos, e essa massa bem valorizada vai fazer com que realmente a economia consiga ser retomada e o desemprego caia, tá? Com certeza, e acabe um pouco desse desânimo, né, doutora? As pessoas estão muito desanimadas, assustadas, né? Assim, não vai ser motivo, mas temos que erguer a cabeça. Com certeza, tem que, não pode desanimar, não. A gente já passou muitas crises. Isso é uma coisa que eu acho, toda crise que vem, já reparou isso, doutor? Toda crise que a gente passa, a história nunca tivemos uma crise tão profunda como essa. Eu não acredito mais nisso e também não acredito mais na história de que a crise vai fazer de nós pessoas melhores. Eu ainda não vi isso, não. Ô, Lígia, eu não lembro agora se foi no WhatsApp
se foi na internet, onde eu vi isso, que é uma pura verdade. Tudo que estamos passando e a vida é igual à Lua. A Lua tem fases. E todas as fases mudam. Com certeza. O senhor acredita Nada é que para sempre. o senhor acredita que as pessoas, o ser humano vai sair melhor dessa crise? Ou sai por amor ou sai pela dor. Acho que vai Né? ser pela dor. Mas sai. Sai. Eu espero. Melhor eu não sei não, doutor. Que sair da crise eu tenho certeza, mas se a gente vai sair diferente, acho que não. Infelizmente, acho que não. Seremos os mesmos. Sabe qual é o pior cego? Aquele que não quer ver, né? Então, isso. Ou seja, são duas situações que todo mundo tem que estar bastante fazendo uma reflexão nesse momento. É aceitar e mudar. É o novo normal, né, doutor? É o novo normal. Isso vale para mim, para você e para todo mundo. Vamos a ele. Vamos Vamos a aqui. ele. Estou Doutor sempre à Alberto, disposição, muito Lígia. obrigada. Eu gosto bastante de falar com o senhor, porque o senhor me ensina um montão de coisas. E Obrigado. quero dar um recadinho para o senhor e para os nossos internautas. Eu acho meio estranho falar isso, né? Para o nosso público. Semana que vem eu volto, tá? Para saber mais novidades. Estou à disposição para, se for o caso, a cada 10 dias, semanalmente, sempre te passar as novidades, as informações que nós nos sentimos muito bem de dar boas notícias Com certeza. que envolve todo o mundo empresarial, aquilo que faz a diferença, aquilo que vem para ajudar todo mundo. Mesmo quando não são boas notícias, temos que pegar aquelas que não são boas e compilar para ver como dói menos. Então, é sempre uma satisfação poder falar contigo e ajudar as pessoas. Muito obrigada. E se o senhor tiver notícia antes de uma semana, pode me chamar. Pode deixar. Faremos contato. Tá bom? Obrigada.